tudo bem? Sou Carlos, Escola de Mutação, e hoje eu estou aqui para falar num tema um pouco, bastante outro tema polêmico também, que uma declaração do Chico que começa com o Chico Xavier, né, pelo que se divulgou, né, e uma declaração que é também sustentada pela boa parte do meio espírita, né, que 2 milhões de franceses que viveram na Revolução Francesa reencarnaram no Brasil na época atual, com o objetivo de desenvolver a doutrina espírita, porque esse grupo estaria muito ligado, né, ao meio espírita, kardecista, e fazendo a interpretação da Odoviária com essa missão, com essa tarefa de fazer a interpretação da doutrina. E ao mesmo tempo muita gente que fez regressão de memória declara que identificou vivências na França, traumas adquiridos durante a Revolução Francesa. E isso virou, na verdade, quase que um clichê. O cara está aqui no Brasil, ele acha que viveu na França. Então isso caiu, eu tenho notado que essa versão ela caiu num certo descrédito já há bastante tempo, porque como isso vem se repetindo e as pessoas começam a questionar muito essas coisas muito repetidas, isso perdeu o efeito, né? Virou uma coisa que não se leva muito a sério. O cara diz que viveu na França, ou se supõe que viveu na França por questão até de status, né? Mas eu acho que essa versão de que o brasileiro, um número grande de brasileiros tenha vivido na França, na época da Revolução Francesa, e vieram agora desse período para cá, eu acho que tem um fundamento muito grande. Eu acho que isso não é um mero clichê, isso não foi uma frase de efeito, não foi uma coisa colocada só para fazer imagem e figuração, não. Nós estamos aqui passando, né, conforme a definição kardecista, do mundo de expiação e provas, que é esse que nós vivemos, numa transição para o mundo de regeneração. Então a codificação da doutrina teria essa função, né, de estruturar o pensamento para essa mudança, para essa transição. E esse pessoal que teria encarnado aqui, que teria vivido na França, teria a função de fazer ativamente participar desse processo de transformação planetária que é muito gigante, né? É uma mudança inédita na sociedade, na humanidade. É uma transição de uma categoria para outra categoria de civilização. Eu acho que o fundamento que eu vejo nisso é que a mecânica de transição da última etapa para cá, que foi a transição feudal para a transição da era moderna, ela tem uma mecânica muito semelhante à que nós estamos vivendo atualmente. Um processo de esgotamento dos processos políticos, da estrutura do Estado, do processo cultural, e uma gama de movimentos que tem um eixo comum, que vai fazendo a transformação. Como foi na Idade Média para a Idade Moderna e depois para a Idade Contemporânea, você teve o Renascimento, a Reforma Religiosa e o Iluminismo científico, né? Esses três movimentos que tiveram como base a razão, começaram a questionar aquela coisa da Idade Média, aquela, entre aspas, irracionalidade, e nisso fizeram a transposição para o Estado democrático, né, para a era moderna e para o próprio sistema capitalista. Né, Então, esses espíritos que viveram na época, participando desse movimento da Revolução Francesa, eles têm uma experiência prévia para aplicar num processo de transformação similar, que é o que nós estamos vivendo agora. Então faz todo sentido que venham para o Brasil, que é o país mais ou menos destinado a desenvolver, né, uma parte de um sexto, de um sétimo sentido, devido a essa coisa intuitiva do brasileiro, né, dessa formação do índio, do negro, que deu muita ligação com o mundo oculto, o mundo invisível, né, o mundo espiritual. Então, essa experiência vai ser muito válida para esse processo de transição. Inclusive os astrólogos, né, eles declaram, já há muito tempo, que a configuração astrológica que regia a França na Revolução Francesa é exatamente a mesma configuração que rege hoje o Brasil já há algum tempo. Então o processo de transição se repete, ele se renova, e é bastante coerente, eu acho assim, válido, né, se interpretar e se entender que pessoas que viveram na transição da Idade Média para a contemporaneidade voltem aqui para viver a sua experiência de transição, porque a mecânica de transição hoje é feita por outros movimentos da ecologia, da espiritualidade, da física quântica,
da renovação cultural, da grande síntese do Oriente com o Ocidente. Então são movimentos que têm um eixo comum e fazem uma mega transição. Então é necessário realmente que tenha espíritos já com uma experiência, uma vivência disso aí. Então quando se identifica que milhões de pessoas viveram na França, na Revolução Francesa, e voltam para o Brasil para ajudar nessa transição, eu acho que é um fato muito válido. Inclusive essas pessoas que fazem regressão de memória e se veem lá na época da Revolução Francesa ligado a um partido político, ligado a determinadas pessoas, eu acho tudo isso muito coerente. É evidente que pode haver exagero daqui e dali, pode haver uma certa fantasia, mas eu acho que isso tem que ser levado mais a sério, porque essa transição de agora, ela exige uma especialização, uma experiência, um conhecimento. Então é isso. Se você gosta daqui, do meu espaço, se inscreve no canal Escola de Mutação, que eu agradeço. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco a gente volta.